Olá, nono ano, olá meus amigos, bom dia, né? Nós hoje teremos aula de matemática, uma aula bem light, na sexta-feira, exercícios simples, né? Tá certo? Espero que todo mundo resolva. É rápido, dá para resolver, agora não pode resolver errado, porque eu estou contabilizando as notas dos exercícios de vocês, tá bom? Então, nós vamos trabalhar com a equação do segundo grau. Nós vamos resolver equações incompletas em B ou incompletas em C. E também montar uma equação do segundo grau, que é o caso dessa daqui. Ó. A primeira questão nós já trabalhamos na aula passada, tá bom? Eu coloquei só como revisão. Eu coloquei assim, ó. Veja a seguinte equação do segundo grau. Só lembrando que lá no Google Formulário tem essa questão aqui. Ou a metodologia do nosso vídeo de hoje, eu vou falar das 5 questões que vocês vão resolver, tá bom? Então veja bem, veja a seguinte equação do segundo grau. Eu coloquei aqui x ao quadrado menos 9x igual a menos 12x e menos 8. Eu vou chamar a atenção de vocês porque na aula passada alguns alunos erraram, eu acredito que é porque não assistiram ao vídeo, mas tiveram alguns alunos que eu lá perguntava o que era a equação de segundo grau, qual delas era a equação de segundo grau. E teve aluno que marcou com x elevado à quarta potência, né? X elevado a 1 e tal, tudo bem. Mas vamos entender aqui para quem está assistindo o vídeo hoje. Uma equação ela é do segundo grau quando a variável só vai aparecer uma letra, tá bom? Só vai aparecer uma letra. Pode ser x, pode ser m, mas se aparecer o x, ele aparece na equação todinha. Se aparecer o a, aparece na equação todinha, tá bom? Onde o expoente, o maior expoente dessa incógnita é 1, 2. Por isso que é chamado do segundo grau, tá bom? Só para fazer essa lembrança aí. Eu coloquei essa equação aqui, nessa primeira questão, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão formar essa equação, colocar ela, essa equação que está aqui acima, escrita aqui acima, na fórmula ax ao quadrado mais bx mais c. Aí algumas pessoas devem estar se perguntando aí, o Denilson falou há pouco tempo que só aparecia uma letra, uma incógnita, né? Gente, aí qual que eu me refiro aqui é o x. O x, por que eu sei que é o x? Porque ele está elevado ao quadrado. Então, observe que ele está se repetindo aqui e aqui. As outras letras aí, elas já vêm com um valor, elas estão aqui já com valores, tá certo? Elas já estão com um valor. Então, vocês vão organizar essa equação para que ela fique nesse formato aqui. Vamos ver como é que a gente vai fazer. Eu aconselho vocês colocar todos no primeiro membro, pegar esse 12x aqui negativo, trazer para o primeiro, vai ficar 12x positivo, e o menos 8 também para o primeiro membro vai ficar mais 8, aí iguala a 0, vai ficar assim, para igualar a 0. Professor, e aí depois o que eu faço? Lembra do ano passado que vocês deram monômio, só se soma e subtrai monômios semelhantes. Por exemplo, tem alguém aqui semelhante a x ao quadrado? Tem não, então não soma ele com ninguém, pronto, ele fica aí. Mas o 9x com esse 12x que sai daqui, claro, 12x vem positivo, 9x com 12x positivo dá para você subtrair. E o 8 está sozinho, continua, que é chamado termo independente, que é justamente o valor do C. Ó. É aquele número que vai aparecer sem o x. Aí vai dar uma dessas aqui. Aí você vai marcar ela correta, tá bom? Se não entendeu, pode ir lá no vídeo da aula passada, tá lá no canalzinho do YouTube, que eu explico mais detalhado essa questão, porque hoje o nosso assunto é este aqui, e é bem simples, ó. A questão que vocês vão ter que resolver é essa daqui. Agora aqui, sim, eu estou pedindo que você resolva essa questão. Olha o que é que eu digo. Veja a seguinte equação do segundo grau incompleta em B. Essa equação ela é do segundo grau, mas ela está incompleta em B. Quando é que ela é incompleta em B? Quando não aparece o x, tá? Ó, aí você vai dizer, mas apareceu o x, mas o x é o quadrado. Quando não aparece o x elevado a 1, aquele x sozinho, tipo aqui, ó. Tá vendo? Quando não aparece ele é assim, ó. Então ela é incompleta em B, ó. Ela é incompleta em B quando não aparece o x. Aí é bem fácil de resolver. Qual a pergunta que eu faço? O conjunto solução dessa equação é
conjunto de solução, gente, é a raiz, é o resultado dessa equação. Ou seja, em outras palavras, qual é o número que eu devo, ou os números que eu devo colocar no lugar do x, pode ser só um ou pode ser dois números, que eu posso colocar no lugar do x, que eu elevando ao quadrado, diminuindo de 25 vai dar zero, né? É bem fácil, não precisa nem você resolver a equação. Mas caso você queira resolver a equação, e deve, eu aconselho que treine a equação, aliás, resolva, tá? Eu trouxe outro exemplo aqui parecido. Eu coloquei isso aqui, ó. X ao quadrado menos 64 igual a zero. Bem parecido, ó. Não parece, ó? Tá? Ó, bem parecidinho. Só que isso aqui eu resolvi, ó. Estou resolvendo aqui, ó. X ao quadrado menos 64 igual a zero. Eu deixo só o x ao quadrado no primeiro membro, ó, x ao quadrado é igual, eu levo 64 para o segundo membro. Ele é negativo, agora vem para cá positivo, mudou de casa, né? Mudou de casa, saiu de casa, muda de sinal. Deixou de ser negativo, agora é positivo, tá bom? Aí eu tenho x é igual, eu não quero saber x ao quadrado, eu quero saber o x. Professor, e o que é que eu faço para eu tirar esse 2 aqui na potência? Qual é o inverso da potência? A radiciação. Então, eu vou deixar só o x igual a raiz quadrada de 64. Essa raiz quadrada aqui não saiu, não foi uma mágica, não. Ela sai daqui, ó. O x está ao quadrado, ó, eu não coloquei mais ele aqui, ele vem para cá no formato de radiciação. Raiz quadrada de 64. Agora você deve estar se perguntando, mas o que é isso aí atrás que eu não tinha visto ainda? Isso aqui tem um sinal de mais e um sinal de menos. A gente leva isso aqui como mais ou menos. Mais ou menos raiz quadrada de 64. Este mais ou menos aqui não é aquele mais ou menos que a gente usa popularmente no nosso dia a dia, não. Aquele que a gente diz assim, você gostou da festa? Mais ou menos. Não, não é. Esse mais ou menos aqui quer dizer que eu vou usar um valor positivo e um valor negativo, tá bom? Vai assumir um valor positivo e um valor negativo. Logo, x é igual. Qual é a raiz quadrada de 64? 8. Então, mais ou menos 8. Isso quer dizer que o x pode ser menos 8 e pode ser mais 8. É por isso que é mais ou menos, tá bom? Aí você pode dizer assim, mas por que, né? Nós não estamos na sala de aula, mas dá para entender. Me diga uma coisa, quanto que é 8 ao quadrado? Não é 64? Mas quanto que é menos 8 ao quadrado? Também é 64. Aí você, mas não é 64 negativo, não? Não. Aliás, aqui não vai dar um valor negativo. Ninguém não extrai raiz quadrada no conjunto dos números reais de números negativos. Tá bom? Quando isso acontecer, não existe solução. Beleza? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ó, 8 ao quadrado dá 64, tá? Mas menos 8 ao quadrado também dá 64 e dá 64 positivo também. Porque é só você lembrar que base negativa é expoente par potência positiva. Então, isso quer dizer que a resposta dessa equação tanto pode ser menos 8, como pode ser mais 8. O que é que eu quero dizer com isso? Se você colocar o 8 aqui no lugar do x e elevar ao quadrado menos 64, vai dar zero. E o que é uma raiz da equação? A raiz da equação, meus amigos, é o número que eu descubro, ou os dois números que eu vou descobrir, que torna essa equação verdadeira. O que é isso, professor? O que é esse verdadeiro que você está dizendo? Eu não estou dizendo que o x ao quadrado menos 64 é igual a zero. Então, isso quer dizer que essa continha aqui é para dar zero. Eu tenho que colocar um valor aqui no x, que quando eu fizer esse cálculo, tem que zerar. Porque, por exemplo, se eu colocar um 3, ó, 3 ao quadrado dá 9. 9 menos 64, será que dá zero, minha gente? Não dá. Se eu colocasse um 5 no lugar do x, 5 ao quadrado dá 25. 25 menos 64 dá zero? Não dá. Quem é que vai zerar? É o 8, ó. 8 ao quadrado não dá 64, porque 8 vezes 1 não é 64. Então, 64 menos 64 também dá zero. Ou melhor, dá zero. 8 negativo também vai dar 64. Ó. 8 ao quadrado dá 64.
E por que, professor, mas não fica negativo? Fica não, novamente dizendo, base negativa, expoente par, potência positiva. Vai dar 64 positivo menos 64, igual a zero. Então, esses dois números aqui, por isso que ele é a solução, porque ele torna isso aqui verdadeiro, tá bom? E por isso que é mais ou menos, porque nesse caso assume um valor negativo e também assume um valor positivo. Vocês vão fazer algo bem parecido com essa aqui para resolver a segunda questão. Na terceira questão, ela veio diferente. Observe que nessa aqui, ó, observe que aqui só aparece o x ao quadrado, não aparece o x. Então, ela é incompleta em B. Já essa daqui, ela é incompleta em C, ó. Aparece o x ao quadrado, aparece o x, mas não aparece aquele número sozinho, como apareceu com 25 aqui sozinho. Esse aqui não. Esse aqui não, aparece só o x ao quadrado e o x. Quando isso acontece, a gente diz que essa equação ela é incompleta em C. Ou seja, não tem o valor do C. O valor do C, no caso, é zero. Por isso que ele não apareceu. Eu quero saber também um conjunto de solução dessa equação. Alguém já está aí pensando, eita, essa agora é um pouquinho mais difícil. Não é. É bem fácil. Olha só, eu coloco um exemplo bem parecido. E, aliás, o meu exemplo é até mais um pouquinho complicado do que o de vocês. Mas a forma de resolver é a mesma. Quando vocês forem resolver o de vocês, aqui tem um 1. No meu, eu coloquei um 3. Só isso, a diferença é essa. No de vocês tem um 1. E no meu aqui, eu coloquei um 3. A única diferença é essa. Tá bom? Então, vamos lá. X ao quadrado, ó, meu exemplo. X ao quadrado menos 3x. Essa equação é incompleta em C, né? O que eu faço? Eu vou colocar um termo. Vocês lembram de colocar? Vamos colocar um termo em evidência aqui? Vamos, ó. Quem é que a gente vai colocar em evidência aqui no caso? É o x, não é? X, abre parênteses. Eu devo multiplicar o x por quanto para dar x ao quadrado? Claro que é por x. Então, x vezes x dá x ao quadrado. Eu devo multiplicar o x por quanto para dar menos 3x? Por menos 3. Então, x vezes menos 3 dá 3x. Tá bom? Fez isso, gente, tá resolvido o problema. Tá bom? Tá resolvido o problema. A gente vai pegar, é porque eu não tem como na aula remota eu fazer isso com vocês, a não ser que vocês no Google Meet, né? Eu poderia estar no quadro. Mas esse x aqui é como se eu fizesse uma multiplicação, separar isso aqui. Esse x aqui eu já sei, sempre vai ser aqui, ó, esse aqui, 0. Pronto. X igual a 0, é uma raiz. Agora, esse aqui ficou dentro do parênteses, que é o termo que eu coloquei o x em evidência, esse aqui não ficou em evidência, x menos 3, eu resolvo a equação. Aí eu pego x menos 3 igual a 0, né? Porque é o 0, beleza? X menos 3 igual a 0. Ou então ele até também, se alguém até diz assim, professor, eu poderia ter levado o x para cá, né? E dividido por 0 e realmente dá 0. Mas, gente, também é assim. Eu queria só dizer para vocês o seguinte. O 0, por que aqui vai ficar 0? Observe, se eu colocar 0 ao quadrado menos 3 vezes 0, vai zerar. E tá certo. Se eu colocar um 0 bem aqui, não vai zerar, né? Ok? Mas voltando para cá de novo. Então, esse primeiro x aqui é igual a 0, tá? Tanto ele como esse pode ser 0, beleza? Ele vai dar certo de qualquer forma. Aí eu pego esse segundo aqui, ó, x menos 6 está dentro do parênteses, igual a 0. Aliás, já está igual a 0, né? Deixando só o x no primeiro mesmo, fica x igual a menos, aqui no caso é menos 3, vem para cá, fica mais 3. Como diz por aí, risco pode ser Francisco. Muito parecido com o que vocês vão responder aqui. A diferença aqui de vocês é 1. É só no lugar do 3, vocês vão colocando 1, que vai dar bem certinho a resolução de vocês. Beleza? Na quarta questão, vocês vão ter o seguinte, tem um problema. Eu coloquei assim, ó. Veja o seguinte desafio que o aluno Carlos levou para casa. Levou para resolver em casa. Ele levou o seguinte problema. O quadrado de um número real, né? Pode ser um x, pode ser um y, mas a gente usa muito x, né? O quadrado de um número real positivo subtraído de 49 é igual a 0. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão armar isso aqui. Vocês vão traduzir isso aqui para matemática. O quadrado de um número real, pode ser x ao quadrado, subtrair, todo mundo sabe o que é,
Subtrai de 49 igual, vocês vão fazer como é que faz igual a zero, né? Só armar e resolver. Aí eu coloco aqui, o conjunto de solução do desafio que o Carlos deve resolver vai ter duas respostas, tenho certeza que vai ter duas raízes, né? Que é a solução do problema. Aí eu coloco um exemplo parecido, olha só, bem parecido mesmo. O quadrado de um número real positivo subtraído de 144 é igual a zero. Quem não fizer é porque realmente não viu o vídeo. Foi o que eu fiz, ó. O quadrado de um número, eu não sei quem é esse número, eu chamei de x, não fica x ao quadrado, né? O quadrado de um número. Às vezes os alunos acham complicado isso aqui, o x. Mas imagine se eu disser assim, o 4 ao quadrado. Você não vai colocar o 4 ao quadrado? Vai colocar o 4 elevado ao quadrado? Eu não sei quem é esse número, pronto. O quadrado de um número. Então, como eu não sei, eu coloquei o x. É como se fosse qualquer outro número, entendeu? O quadrado de um número. Como eu não sei quem é, eu coloco x. Subtraído de 144. Subtraído é diminuído, né? Diminuído de 144. Menos 144 é igual a zero. Pronto, isso é só traduzir. Ó. O quadrado de um número, aqui subtraído, daqui a subtração, de 144 é igual a zero. Aí é só resolver. Observe que é bem parecido com isso aqui. Ó. Tá vendo aqui? Bem parecido com essa que nós já fizemos. É só você já o x ao quadrado igual, leva o 144 para o segundo membro, ele está negativo, fica positivo, beleza? Aí eu não quero x ao quadrado, eu quero só x, então fica x igual, eu falei há pouco tempo que o inverso da potência é a radiciação, então aqui, ó, deixei só o x, é porque este quadrado virou radiciação, raiz quadrada de 144. E o mais ou menos, que você já sabe o que é, né? X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 144, porque pode assumir um valor positivo e um valor negativo. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 144 é 12. Isso quer dizer que o conjunto de solução é menos 12, né? 12 negativo e 12 positivo. Ou seja, tanto 12 negativo como 12 positivo torna essa sentença, né, verdadeira, tá bom? Torna a nossa sentença verdadeira. E, por fim, a quinta questão, eu coloquei assim, veja a seguinte equação, essa daqui é que vocês vão resolver. Aí eu coloquei x elevado ao quadrado mais 4x mais 4 vezes, ó, aqui tem a multiplicação, vezes x ao quadrado menos 25 igual a zero. Só não esqueça que tem um parêntese aqui, ó. X ao quadrado mais 4 vezes, esse 4 está multiplicando esse parêntese, tá? Aí menos 25 igual a zero. Eu quero saber o seguinte, um número que é uma das soluções da equação acima é, essa equação, ela tem duas soluções, mas eu só pedi um dos números. Aí você vai estar se perguntando, mas professor, e se tiver um número aqui e outro aqui? Não vai acontecer. Só vai aparecer um dos números, só vai aparecer um deles. Não vai aparecer dois aí de jeito nenhum, só um dos números. Beleza? Aí, feito isso, o que aconteceu? Eu fiz um exemplo parecido, tá bom? Eu fiz um exemplo assim, ó. O quadrado de um número mais 3 vezes, né? 3 vezes o quadrado menos 20, menos 4 igual a zero. Mas como é que se resolve? Não parece? A diferença é que aqui é um 4, lá é 25, aqui é 20, lá é 25, aqui é 4, né? Lá é 25, né? E aqui também, lá é 25, aqui é menos 4. A forma de resolver é a mesma. Então, o que eu vou fazer? X ao quadrado mais, o 3 não está multiplicando esse parêntese? Então, vamos lá. 3 vezes x ao quadrado dá 3x ao quadrado. 3 vezes menos 20 dá menos 60. E o menos 4 eu repeti, igual a zero. Lembra que eu falei há pouco tempo, que vocês aprenderam no ano passado, a gente só soma e subtrai monômios semelhantes, né? No caso, o que é semelhante? X ao quadrado é semelhante a todos os que aparecem com x ao quadrado. Então, x ao quadrado mais 3x ao quadrado, eu posso somar, vai dar 4x ao quadrado. Ó, somei 1x ao quadrado mais 3x ao quadrado, dá 4x ao quadrado. A mesma coisa, esses dois aqui são semelhantes.
E os dois são negativos. Ó. 60 é negativo, 4 é negativo, logo eu posso juntar. 60 negativo com 4 negativo dá 64 negativos, igual a zero. Aí resolve do mesmo jeito que a gente resolveu, ó, isso aqui. Bem parecido. Pode observar, ó, chegou aqui, ó, parecidinho, né? Só que tem esse 4 aqui atrás, ó, os outros não tinham. Professor, como é que eu faço para tirar este 4? Bem fácil. Vamos ver aqui como é que a gente faz. Eu vou já tirar esse 4 daqui. 4x ao quadrado menos 64 igual a zero. Eu vou deixar 4x ao quadrado igual, levar o 64 para cá, é negativo, vem para cá, fica positivo. Aí eu quero só o x ao quadrado, não quero 4x, não. Aí eu deixei só o x ao quadrado. Aí 64, o que é que o 4 está fazendo com o x aqui? Quando um número e uma letra estão próximos, que não tem nada entre eles, é uma multiplicação. Qual é o invés da multiplicação? A divisão. Então o 4 está aqui multiplicando, vai para o segundo membro dividindo, então fica 64 dividido por 4. Aí fica x ao quadrado é igual. 64 dividido por 4 dá 16, né? Mas eu não quero x ao quadrado, eu quero o x. Então fica x igual a mais ou menos, ó, a potência vira radiciação, raiz quadrada de 16. Logo, x é igual, raiz quadrada de 16, mais ou menos 4. Ou seja, as raízes são menos 4 e mais 4. Claro que no problema eu preciso pedir só uma raiz. Ou vai, no caso, se fosse aqui, se fosse este problema, ou você ia encontrar lá o menos 4, ou você iria encontrar o mais 4. O que tem de diferente nesse problema aqui dos anteriores é porque ele é um pouquinho maior. Você primeiro vai multiplicar aqui, né? Depois vai somar os semelhantes, depois vai tirar este quadro daqui, que é o coeficiente do x ao quadrado, e depois daqui para frente continua do mesmo jeitinho como os demais, tá bom? Então, gente, eu espero que vocês resolvam, eu espero que vocês façam correto. Valeu e até a próxima aula.